washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and we rejoicing every day. Amém, glória a Deus, coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, que a graça e a misericórdia do Senhor, elas entrem verdadeiramente na sua vida. Que o seu coração hoje, ele esteja pronto para ouvir o que o Senhor, Ele tem a dizer para você. Que o seu coração, que os nossos corações hoje estejam abertos para receber uma palavra maravilhosa do nosso Deus, lindo e maravilhoso. A palavra dele nos diz que onde o Espírito de Deus está, assim como o Alexandre pregou sexta-feira, ali há liberdade. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui hoje. Eu creio que ele vai nos direcionar a uma adoração sem limites, a uma adoração onde o que verdadeiramente importa é nós dizermos e reconhecermos que Ele é o nosso Pai, que Deus é o nosso Pai e que nós não precisamos de absolutamente nada. Nós precisamos dEle, nós precisamos do amor dEle. É o amor dEle que desfaz todo medo, é o amor dEle que desfaz toda vergonha. É o amor dEle que liberta o nosso ser. É o amor dEle que liberta as nossas vidas. Espírito Santo, este culto é teu. Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo aqui. Que toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho e ao nosso Deus Espírito Santo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu convido você a chamar a presença dEle. Convide Ele para estar conosco. Chame por Ele. Diga: Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Diga mais uma vez: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. É o que nós desejamos essa noite. É o que nós desejamos, Senhor. Sermos inundados pela tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor.
a tua presença. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, só a tua presença, Espírito Santo. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, cante a Ele, cante a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Siga Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Só a igreja declare, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, Senhor. Estamos desejosos da sua presença. Sermos inundados por tua glória. Cante mais uma vez a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aplauda Ele, o nosso Deus lindo, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus que nos presenteia com essa presença maravilhosa, o nosso Deus que sonda os nossos corações, o nosso Deus que conhece tudo que nós pensamos ainda antes que a palavra ela chegue à nossa boca. Ele conhece o que você está pensando nesse exato momento. Senhor, obrigada por esse amor tão profundo, este amor que nos amou primeiro, este amor que nos atraiu até para conhecermos este amor genuíno do nosso Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos apresentar este amor tão maravilhoso, este amor tão profundo, este amor tão diferente de tudo que nós já sentimos, este amor que nos faz sair do lugar raso, um lugar de segurança, e nos convida a entrarmos nas águas profundas, as águas que saram, as águas que curam. É isso que nós temos disponíveis para nós, este amor bondoso do nosso Pai. É por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós estamos aqui. Amém? Cante assim conosco. Nada nos separará
dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Tu, Senhor, é tão profundo, é tão imenso, Deus. Aleluia! E nós cantamos a Ti, Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Oh, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Diga mais uma vez, é tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Glória a Deus, glória a Deus. É Ele quem irá nos separar do nosso Senhor. Nada, absolutamente nada nos separa do amor do nosso Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o A e Ele é o Z. Ele é tudo para nós, Ele é tudo.
Cante só Ele. Não há outro como tu. Ele é soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Diga isso a Ele. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Diga isso a Ele, diga isso a Ele. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa esperança. Ele é o amor. Ele é o grande eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o maior. Ele é o Rei dos Reis. Ele tem o nome que está acima de todo nome.
Ele tem o nome que está acima de todo nome. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Rei dos Reis. Eu não sei o que o Senhor Ele tem colocado no seu coração neste momento, mas vai falando com Ele, vai colocando para fora o que o Senhor tem colocado no seu coração. Ele deseja ouvir o que você pensa a respeito dEle. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai. Vá orando a Ele: Senhor, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso, o Senhor coloca canções de adoração no nosso coração. O Senhor coloca canções de vitória no nosso coração. O Senhor coloca palavras no nosso coração de ânimo. É Ele quem nos motiva a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas gratas a um Deus bondoso, um Deus misericordioso. É Ele, é Ele. Fale com Ele, fale com seu Pai. Fale com seu Pai. Oh Pai, eu te amo tanto, 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 tanto. Tu és santo, 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 Senhor, santo, santo, santo és. Jesus, Tu és Jesus, Tu és o ar que nós respiramos. Nós sabemos que se hoje nós estamos aqui, Senhor, é por Tua causa, Senhor, por Tua causa, por Tua causa. Oh, Senhor, é para Te adorar, Senhor, que nós estamos aqui. Para fazer o Teu nome ser reconhecido, para tornar o Teu nome grande, grande. Oh Senhor, obrigada, Pai de amor, obrigada, Pai de amor, obrigada, que o Senhor faça que se cumpra o Seu reino nas nossas vidas. Que o Seu reino, Ele se cumpra nas nossas vidas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare o reino dele. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tu és exaltado, Senhor, entronizado entre as nações. Oh, oh, oh. E os reinos se abalam diante de ti. Oh. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus, para sempre. Estamos aqui para te adorá-lo, porque o Senhor nos amou primeiro. O escolhemos porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Que nós nunca percamos essa ordem dentro do nosso coração. Que sempre foi o primeiro passo, sempre foi dado pelo Senhor. E nós só estamos reagindo, baseado no que o Senhor já fez para cada um de nós.
Que nessa noite o Teu Santo Espírito nos guie mais uma noite, mais um tempo de aprendermos, de experimentarmos coisas novas de Jesus. Que o nome dele seja mais uma vez honrado e glorificado, exaltado, admirado, desejado. Que saiamos daqui falando: Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, o que o Senhor fez por mim, para nós, foi mais do que suficiente. O preço já foi pago, a lei já foi cumprida. Estamos aqui agora para nos beneficiarmos dos Teus feitos, da Tua morte, da Tua ressurreição, Jesus. Essa é uma noite, essa é a noite do Senhor. Toda honra e glória a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Amém? Glória a Deus. Que coisa bacana, hein? Glória a Deus. Que bom a gente estar junto aqui, reunidos no nome do Senhor, para aprendermos mais dEle, da obra dEle. Amém? Crianças e jovens, você, cadê? Eu vi o filho, cadê o pai? Olha lá. Então, assim, muito bacana o que Deus tem para nós hoje, sabe? Bacana, mas põe um bacana com força. Jovem, criança, adolescente, tem tudo sala para vocês. E nenenzinho de colo também, tem o berçário. Está tudo pronto para cada um de nós, para cada um de vocês, para a gente experimentar o máximo, aproveitar o máximo do Senhor para as nossas vidas. Amém? Ó, Marcelo, meu amigo. Bem? Voltou bem? Glória a Deus. Estava lá nos Estados Unidos, voltou. Amém? Agora fica aí um tempo aí, né, Manu? O que nós vamos falar hoje? Sobre algo que talvez isso nós vamos desconstruir na nossa vida hoje. Eu estava até comentando com o Binho lá atrás, o Binho e a Karina. Hoje nós vamos armar umas dinamites. Sabe quando um prédio ele vai ser implodido? Coloca as dinamites em determinados pontos, depois risca o forfe e depois corre que o negócio vai pegar. É o que nós vamos fazer em algo que nos foi dado, ensinado e nos cobrado, que se a gente andar segundo os 10 mandamentos, tudo vai funcionar. E se perguntar o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, é só você amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e vai caminhando, porque Jesus falou isso. E hoje, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos chegar no final do culto falando, sabe o quê? O que Cristo já fez por mim, dá e sobra. Amém? Glória a Deus. Primeiro versículo está lá em Lucas, para a gente começar essa caminhada, essa desconstrução desse ensinamento que funcionou até o tempo antes da lei, antes da graça. No tempo da lei era desse jeito que funcionava, mas agora não vivemos mais no tempo da lei, vivemos no tempo da graça. Ano 2017, depois de Cristo, significa depois que Cristo ele cumpriu, depois que ele morreu na cruz em favor dos nossos pecados, depois que ele ressuscitou para nos justificar. Amém? Estamos no ano 2017, depois da obra consumada de Jesus na cruz. Amém? Lucas capítulo 10 vai falar sobre a parábola do bom samaritano, e é muito bacana isso. Hoje nós vamos sair daqui fera naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lucas 10, versículo 25 em diante, diz a parábola do bom samaritano. Certa vez um advogado da lei, o cara sabia tudo a respeito da Torá, da lei de Moisés, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei e como que você interpreta? Jogou a bomba para o outro lado, puxou o pino da granada e falou: não tira o dedo não, que se tirar estoura. E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resposta do cara para Jesus. Então Jesus lhe afirmou, respondeu certinho: faz isso e viverás. Não é fácil para herdar a vida eterna. Você tem que amar a Deus com todas as tuas forças, com todos os teus recursos, com toda a tua capacidade, com todo o teu intelecto. Você tem que disponibilizar 100% da tua vida, do teu amor, da tua direção para Jesus. Quem que já fez isso? Pelo menos uma meia hora por dia, levanta a mão. Eu não. Aí então aqui, se o pastor não levantou a mão, ele que é o santo, nós não damos conta de fazer isso. Você concorda comigo? Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: como é que você interpreta a lei? Você que é o advogado da lei, é o Fernandes, o doutor da lei, como é que você interpreta a lei? Eu interpreto assim: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua capacidade.
E ainda vai amar ao próximo como a si mesmo. Então eu vou amar o próximo, então eu não vou mentir, não vou roubar, não vou matar, vou honrar meu pai e minha mãe, não vou cobiçar nada de ninguém, vou guardar o sábado, vou fazer de tudo. Quem que algum dia fez isso, deu conta de fazer, pelo menos só na parte da manhã, cumprir os 10 mandamentos, dividido aqui, segundo esse intérprete da lei, em 2. Ninguém dá conta. E é bacana que quando esse texto continua, não sei se nós vamos terminar esse texto hoje ainda, mas esse texto, ele pega e fala assim, e Jesus, ele falou assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou assim, ó, cumpre os 2, realiza os 2 e você vai viver. A próxima pergunta dele é assim, quem que é o meu próximo? Ou seja, a primeira parte eu dou conta de fazer. Essa é a visão de muita gente. Então, Deus é o primeiro lugar, tá, Deus, tá. É interessante que a gente pode assim achar que, se perguntar quais são os 10 mandamentos, pelo menos uns 4, 5 ou 6, a maioria das pessoas conhece. Mas se eu te falar uma coisa, que Jesus ele falou de um novo mandamento, você conhece o novo mandamento que Jesus falou? Não. Eu também não conhecia até pouco tempo atrás. Você conhece, você sabe o que é esse novo mandamento? Jesus, Lucas não, João, capítulo 13, verso 33 e 34, 35, está escrito assim, Jesus falando para os discípulos, um novo mandamento vos dou. Se ele está falando de um novo, então significa que o velho já estava passando, ele estava querendo introduzir um novo. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. E através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Aquele é o subtítulo da próximo capítulo. Jesus falou, eu vou dar para vocês um novo mandamento, porque esse mandamento, os 10 mandamentos, como eu estou aqui, eu nasci na lei, Jesus nasceu segundo a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então Jesus, ele viveu na lei. Ele nasceu debaixo da lei para cumprir a lei e nos dar um novo tempo para que pudéssemos proporcionar um novo relacionamento com Deus. Você entende que tudo que é novo significa que o velho está ficando para trás? Quem que compra algo novo e fica, sabe, adulando o velho? Um vai no lugar do outro. Amém? Pelo menos é assim que tem que funcionar. Quando Jesus falou assim, eu vou dar para vocês um novo mandamento, e o novo mandamento está baseado em quê? Em amor, não está baseado em obediência. Os 10 mandamentos, eles estavam baseados em obedecer aos 10 mandamentos. E ninguém nunca foi capaz de cumprir os 10 mandamentos. Foi por isso que Jesus veio, e a Bíblia diz lá em Filipenses que ele obedeceu a Deus com uma obediência perfeita, obedeceu até a morte e morte de cruz. A obediência, o amor de Jesus a Deus foi com toda a força, toda a capacidade, toda a direção, com tudo. E ele amou o próximo como a si mesmo, como ninguém nunca amou. Então Jesus ele cumpre totalmente a lei, satisfaz todas as exigências da lei, obedece perfeitamente, porque eu e você não daríamos conta de obedecer. E aí um novo mandamento não é baseado mais em eu mando você fazer e você faz e me traz o resultado. O novo mandamento é baseado em amor. E que amor é esse? O amor que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho pela igreja, o amor que eu tenho pelos meus pais, é um outro tipo e um outro nível de amor. Como é que... Volta para mim, Karina, 13:34. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor um para com os outros. Qual que é o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que jeito? Como é que Deus amou você e a mim? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é que obedeça, mas que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Ponto. Nós vamos começar agora, nós vamos entrar na feijoada da noite. Até agora foi só entradinha, foi só um canapé. Agora é para fazer diferença na sua vida para sempre. 1 João, o mesmo João, que ouviu tudo isso de Jesus, que conviveu com Jesus, ouviu de Jesus que ele estava dando um novo mandamento, e esse novo mandamento estava baseado não em obedecer à lei, mas em amar um ao outro como eu fui amado por Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do versículo
quanto? 21, 22, não sei o que eu marquei. 21. O mesmo João, o mesmo apóstolo João, ele vai falando sobre amor, sobre mandamento. E é bacana demais. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, ou tudo o que pedimos. Por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Para aí. Se a gente parar nisso daqui, como você quer ter respostas às suas orações, então obedeça todos os seus mandamentos. Você quer ter uma vida produtiva, frutífera, próspera, abençoado? Quero. Então, cumpra e obedeça todos os mandamentos do Senhor. Pois você não vai falar amém, mas não. 23. 1 João 3, 23. Ora, e este é no singular, o seu mandamento. Que o quê? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então, que mandamento que vigora no Novo Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, não, você não dá conta. Guardar o sábado, também não dá conta, isso daí já foi para aquele tempo, para aquele povo naquele tempo. Não matarás, não. O novo mandamento do Novo Testamento, e este é o mandamento, 2 pontos. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou, como Ele nos amou. E nós vamos agora desconstruir tudo isso daqui, esmiuçar, e você vai entender o que é amar a Deus, e o que é amar ao próximo como Ele nos amou. Continuando. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou, pelo Espírito que nos foi dado. Como é que eu sei que eu permaneço em Deus? Porque eu obedeço o mandamento. Qual mandamento? Do Antigo Testamento ou do Novo? Responda para você. Nós vivemos em qual tempo? No Novo Testamento, na Nova Aliança, no ano de 2017, depois que Cristo morreu na cruz, depois que Cristo ressuscitou, sim. Então, Deus permanece na vida de quem? Na vida de quem tenta, de uma forma miserável e escravizadora, cumprir lei de 10 mandamentos? Ou Deus permanece na vida daquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Segunda opção. Nós somos dele não pelas obras que fazemos, mas pelo Espírito que ele nos deu, nos outorgou, nos deu. Amém? Mas tem mais. Capítulo 4, continuando, terminando o capítulo 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai e avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e desse modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, que recebe, que aceita que Jesus é o Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito de quem? Anticristo ou anti-Jesus? O que está escrito lá? Anticristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Corta um minutinho. Foca em mim um minutinho. Jesus, até o nome Jesus perdeu o poder do nome dele. Jesus ficou quase que, sabe, a turma de antigamente, que agora não sei nem como é que funciona esse negócio de álbum, de figurinha. Eu sou daquele tempo que demorava e tinha uma figurinha difícil, e você, aí o outro saía com aquela figurinha, você tinha que dar 100 figurinhas para trocar aquela, para pegar uma e trocava em 100. É assim que funciona ainda? Amém? Sim ou não? Quem é dos antigos, levanta a mão, não era assim que funcionava? Demorava, custava, aí você tinha que dar quase que o álbum inteiro, mas você ficava com Maradona, da Copa de 82, quem que lembra disso? Pastor, 82 não tinha nem meu pai existia. Aqui, continuando, Jesus, ele ficou uma figurinha fácil, Jesus, todo mundo fala de Jesus, Deus então falou de Deus, todo mundo crê em Deus, todo mundo ama Deus, todo mundo tem uma forma de buscar Deus. Todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, porque Deus é um só, e por aí vai. E Jesus meio que nisso também, Jesus não é mais assim, eu tenho Jesus, então eu sou crente, apaixonado em Jesus. Não, Jesus também, todo mundo tem, é normal, e tem um trem no pescoço, no braço, na canela, carrega um negócio no bolso, e por aí vai. E é uma figa, é um pé de coelho, e tudo normal.
Porque, afinal de contas, é só fazer o bem. Afinal de contas, é só cumprir os mandamentos. E nós vamos viver por ele, nós vamos herdar a vida eterna, porque o próprio Jesus falou isso, que se eu guardar os mandamentos, eu vou herdar a vida eterna, e eu dou conta de guardar os mandamentos, porque Deus, afinal de contas, ele não é tão rígido assim. Então, uma outra perguntinha, por que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Por que ele nasceu e morreu e ressuscitou em favor das nossas vidas? Se eu dava conta, cumprindo os 10 mandamentos, de ir para o céu. Às vezes não precisa nem cumprir os 10, compra uma meia dúzia ali, está bom de Deus, porque Deus é amor. Esse texto aqui não fala de anti-Jesus, esse texto fala de anticristo. E a gente acha que o anticristo é o chifrudo. Que o anticristo ele vai aparecer ainda, e quando ele vier, ele vai arrebentar com tudo. Vamos continuar lendo a Bíblia. O que falta muitas vezes para nós é lermos a palavra. Olha o que diz. Mas todo espírito que não confessa Jesus não vem de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo. Já eu vou falar disso. A respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Sabe quando foi escrito isso daqui? 55, 60 anos depois de Cristo. Uma carta que, por nada, aí está 1900, 1950 anos escrita. E quando João escreveu que o anticristo eles iam aparecer, e eu vou falar uma coisa para vocês, eles já apareceram, já estão presentes no mundo. Por quê? Porque não é anti-Jesus, é anticristo. E para você entender o significado de Jesus ser o Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus. Eu chamo Marcelo Batagini, Batagini é o meu sobrenome. Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é a função de Jesus na terra. 1 João, tudo nós estamos falando dentro da carta de João. 1 João capítulo 5, verso 1, olha o que está escrito. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Eu acho bacana que quando você fala de Deus, todo mundo amém. Você fala disso, todo mundo amém. Fala de boas obras, amém. Fala de filosofias de vida, de fazer o bem, de acender um incenso, de fazer uma caminhada. Todo mundo bate palma, gosta, onde que você foi, próxima excursão você me leva junto, eu também quero participar desse trem. Você falou de Jesus querendo falar como Cristo, o menino pula dessa altura. Já aconteceu isso com você? Eu tenho minha religião. Todo aquele que não confessa, todo aquele, não, 5:1. Todo aquele, 1 João 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E aquele que crê que Jesus não é o Cristo é o quê? Anticristo. Pastor! Foi eu que escrevi? Carta do pastor Marcelo à igreja. Não, carta do apóstolo Paulo. Eu conheço vários anticristos bons, corretos, fazedores de obras, caridosos, honestos, cumpridores dos 10 mandamentos. Mas é anticristo. Ele é tão bacana, ele é tão perfeito, ele é igual o fariseu. O que tem que fazer? Amar a Deus, tá? Não, pula essa parte, eu quero fazer o próximo. Quem que é o próximo? O cara é tão bacana que ele tem um Deus, ele tem uma religião, ele tem uma obra, ele tem uma caridade, ele tem honestidade, ele tem justiça própria. Ele não precisa de Jesus. Muito menos de Jesus como o Cristo, aquele que veio para libertar, Jesus, qual que era uma frase dele? E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu, ele me capacitou, me escolheu, separou e me capacitou, unção e é isso, para colocar em liberdade os oprimidos, Alexandre falou isso, para pregoar o tempo da graça, o tempo do favor. Por que ele fala pregar o evangelho aos pobres? Porque os ricos eles estão tão cheios de si, de boas obras, de honestidade, e quando não tem, ele compra alguém, suborna alguém, corrompe alguém, mas ele mantém a postura, a pose dele, porque ele é rico, milionário, então ele dá conta. Por isso que o evangelho é para os pobres. Então é para quem não tem dinheiro, pastor? Não, é para quem ainda tem necessidade. Pastor, não entendi ainda. Tem muitos ricos que não têm necessidade material, bens materiais nenhum, e as outras necessidades, esse vazio no espírito, ele supre fazendo boas obras.
Agora tem pobre, que ele não tem, além de não ter bens materiais, ele é carente de Deus. Ele é carente de obras, porque nem obra ele tem condição de fazer. O pobre, ele recebe obra, ele não faz obras. Os religiosos, guardadores, eu não preciso de Cristo, porque eu cumpro os 10 mandamentos. Bacana, você é um anticristo. Você não precisa de Cristo? Não, então você é um anticristo. Você não precisa da obra consumada de Cristo? Não, então você é um anticristo. Pastor, mas é muito pesado essa palavra, fala para João, não fala para mim não. Eu só estou sendo o interlocutor aqui de João com vocês. Eu só estou colocando voz nas palavras escritas de João. Mas se falar isso, bagunça, né? Então, graças a Deus, que Deus nos chamou para fazer diferença. Quem que é? Não é anti-Jesus, é anti-Cristo. É aquele que não depende, não precisa, não aceita, não reconhece o que Jesus, como Filho de Deus, fez em favor das nossas vidas. Porque eu não dava conta de cumprir nenhum dos 10 mandamentos, quanto mais os 10. Em Tiago fala que se eu descumprir um mandamento, eu sou culpado dos 10. Quem que pode levantar a mão falando que nunca mentiu? Se levantar, é mentiroso. Quem pode falar que nunca matou? Eu nunca matei, pastor. E eu também, graças a Deus, fisicamente não. Mas segundo a interpretação de Jesus da lei, aquele que odiar o seu irmão no coração já matou ele. E não é antes de ser crente, não é depois mesmo, depois de ser pastor. Tive raiva de voar no pescoço. Pastor, irmão, para, né? Adultério, levanta a mão não. Quem nunca adulterou? Pastor. Mas na interpretação da lei por Jesus, não era o ato consumado, mas aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Por isso que eu falei, levanta não, a mão não que dá ruim. E aí? Porque a penalidade de quem fosse pego em flagrante adultério era ser apedrejado. Pastor, ninguém viu, ele vê. A questão da graça, do relacionamento de Deus, não é aparência, não é vestir um terno, não é vestir uma túnica. Não, isso daí qualquer um faz. Do lado de fora, eu não minto. Tá. Eu não roubo. Tá. Quem nunca deixou de pagar 1 centavo de imposto de renda? Quem sonegou, quem fez isso, quem fez aquilo, quem pegou troco a mais, quem não sei o que levou vantagem ilícita. Roubou não, pastor? É nome, irmão. Ladrão é a turma lá de cima, de Brasília, e eu? A gente faz diferença de R$1 para 1 milhão? Uma galinha para um avião? A consequência pode ser diferente, mas tem um nome, roubo. Amém? Será que nós não precisamos de Cristo? Será que nós estamos cheios? Será que nós somos ricos de boas obras, de obediência, a ponto que nós não precisamos da obra de Cristo em favor das nossas vidas? Para! Aqui no Sal da Terra, graças a Deus, 90% que já tem esse entendimento. Você que está em casa, meu irmão, para de vestir roupa de ir na missa, roupa de ir no culto, roupa de não sei para onde fazer. Para com isso. Entenda que você não dá conta. Jesus, eu não te conhecia, eu preciso de você, moço. Vamos continuar? 1 João capítulo 4, a partir do versículo 4 agora. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo e o mundo os compreende. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende, e é assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Continuando, o amor de Deus nos move. Isso daqui que é bacana demais. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque quando Deus é amor. Até aí, tá, bacana, tudo bem. Foi desse modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele.
E assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi o sangue de Jesus que nos tornou propícios a Deus. A propiciação é isso. Continuando. Amados, considerando, escuta isso. Considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Dá para a gente fazer dá para dar um nó agora, dá para fechar um ponto agora. Existiam os mandamentos antigos, e aquele intérprete da lei, o advogado da lei, que era da lei, Jesus vivendo segundo a lei, recebeu uma pergunta baseada na lei, e ele falou assim: o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Tudo que tem obra, então é lei. Tudo que tem fé, é graça. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: como é que você interpreta a lei? Ele sabia. Eu vou amar a Deus, eu vou fazer e acontecer. Bacana. Eu vou amar a Deus e vou amar o próximo. Ele falou assim: ótimo. Jesus falando para um cara que conhecia a lei, falando para um cara que vivia segundo a lei. Ele respondeu segundo a lei. No meio da caminhada, Jesus falou assim: eu tenho um novo mandamento para vocês. Não mais segundo aqueles velhos mandamentos, que dependia de obediência, mas agora o mandamento ele é baseado em amor. E esse mandamento é que você ame o seu próximo como você foi amado por Deus. E como que eu fui amado por Deus? 1 João capítulo 4, verso para cima um pouquinho, acho que 3 acima desse, o 8, o 9. Foi dessa maneira que se manifestou o amor de Deus para conosco. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Como é que o amor de Deus se manifestou? Deus enviando Jesus em favor da minha vida. Onde que consiste o amor de Deus? Versículo 10. Assim nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para nos tornar favoráveis a Ele. Não é o meu sangue, é o sangue de Jesus que faz propiciação, que propicia um relacionamento amigável entre eu e o meu Pai. Versículo 11. Amados, considerando que Deus nos amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Como é que se ama um ao outro nos moldes de Deus? Fazendo o quê? Orfanato? Cesta básica? O que mais? Como é que eu amo as pessoas fazendo feirão, bazar de roupa usada? Eu estou amando. Foi assim que Deus me amou. Como é que eu amo Deus? Como é que eu amo o meu próximo? Como é que eu amo Marcelo, pastor Marcelo? Como que eu amo a igreja? Marcelo, como é que eu amo a minha esposa? Marcelo, como é que eu amo o meu amigo? Marcelo, como é que eu amo o meu inimigo? Não é fazendo coisas para ele, mas levando-o a conhecer a obra consumada de Jesus. Como é que Deus te amou? Como é que é o versículo João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez um monte de caridade para você. Ele fez um monte de coisa bacana para nós. Foi assim que Ele me amou? A Bíblia é clara em falar que Ele me amou, entregando Jesus para morrer no meu lugar. A palavra de Deus diz que Ele entregou Jesus para que Ele me amou antes de eu amá-lo. Essa é a forma de amar de Deus. A forma das pessoas amarem é muito diferente da forma de Deus. E esse texto, ele é claro e explícito em dizer como que Deus me amou, entregando o seu Filho para fazer propiciação, para me tornar salvo pelo Pai. Como que Ele espera que eu ame as pessoas? Da mesma forma que eu fui amado. Aquele versículo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso é Antigo Testamento. Não, pastor, está no Novo, mas refere-se, reporta-se, remete-se ao Antigo Testamento. No Novo Testamento não existem essas obras. No Novo Testamento existe fé. Como é que eu posso amar uma pessoa? Dando uma roupa nova para ela? Pagando um almoço para ela? Estou fazendo obra. Nós não somos salvos por obras.
Nós somos salvos para as boas obras. Pastor, mas então não é para fazer nada, não existe isso. Faça coisas boas para as pessoas, mas nunca querendo receber pagamento por essas coisas. Isso para Deus não é amor. Isso para Deus é obra. E nós não somos salvos por obras. Somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé. Karina, Efésios 2, 8, 9, 10, não sei se o 11 também. Quando eu faço coisas, eu não estou amando o meu próximo, eu estou fazendo uma obra em favor da vida dele. Isso para Deus, sobe nada. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, somos criação de Deus realizada, agora finalizou em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Tem muita gente cumprindo mandamento, tentando obedecer mandamentos, para receber recompensa de Deus. Tem muitas pessoas fazendo obras, eu estou amando o meu próximo como eu mesmo me amo, tentando fazer isso a fim de ser recompensado. Nós não somos salvos pelas obras, nem pela nossa obediência, nem pelas nossas obras. Nós nos tornamos justos pela obediência de Jesus. Fomos salvos, podemos até fazer coisas boas para as pessoas. Devemos fazer coisas boas para as pessoas. Podemos realizar coisas boas para as pessoas. Mas isso nunca vai ser levado em conta por Deus em relação à salvação. Essas obras, elas podem até nos prejudicar. Por quê? Uai, Deus, eu estou ajudando fulano, eu pago uma conta de luz, eu compro remédio para fulano, você não faz nada na minha vida. Ué, mas você quer que eu faça o quê? Eu vou dar dinheiro para você. Ei, faça e dá glória a Deus e ponto final. Para terminar, 1 João capítulo 4, verso 12, acho que nós vamos até o 15. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós por causa das obras que fazemos por ele e para ele. Temos certeza de que permanecemos nele e ele permanece em nós porque ele nos outorgou, nos deu do seu Espírito. Finalizando. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser quem? O Salvador do mundo. Tem mais um? E se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Não onde que entra a obra, não onde que entra a obediência de 10 mandamentos. Mas fomos ensinados, construímos a nossa vida espiritual, nossa vida religiosa, ou nosso relacionamento com Deus, baseado em quê? Nas palavras que o próprio Jesus disse no Novo Testamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Não foi Jesus que falou isso. Foi um advogado da lei, um intérprete da lei. Pastor, mas Jesus falou, viva por isso. Se eu fizer isso, quem que faz isso? Quem que dá conta de fazer isso? Vamos terminar a parábola do bom samaritano? Para a gente entender como é que Jesus, ele deu um nó no intérprete da lei e falou: moço, você acha que você está dando conta de cumprir a primeira parte? Eu vou te mostrar que você não dá conta de cumprir nem a primeira e nem a segunda. Lucas 10, 29. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Porque a primeira parte, amar a Deus, parará, 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 eu dou conta. Eu só preciso que você me esclareça quem é o meu próximo. Jesus falou: vou te mostrar. Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Levita era o que
trabalhava, era porteiro, ele cuidava dos utensílios do templo, ele cantava, ele tocava. O sacerdote era a boca de Deus para o homem, o levita era aquele que cuidava do templo, do tabernáculo de Moisés. Do mesmo modo agia um levita, ou seja, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, desde lá de trás, os samaritanos não dão com os judeus, por causa de um acontecimento que teve lá atrás no passado. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, assim que o viu, teve misericórdia dele, ou seja, um samaritano que não tinha nenhum relacionamento com Deus, que não era judeu perfeito, intérprete e advogado da lei, igual a topeira que estava falando com Jesus. Jesus fala assim, um samaritano. Continuando. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas. O quê? Em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida desse homem, se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3, aí ele pergunta para o intérprete da lei, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu de maneira semelhante. Pastor, quando Jesus está falando isso para ele, pensa um cara que não tinha contato com o impuro, com o imundo, que não, só judeu com judeu e não nada. O sacerdote, o levita, e agora ele fala que um samaritano viu uma pessoa, então Jesus está se colocando na posição do samaritano, daquele que foi rejeitado pelos judeus, porque a porta da graça e da salvação só chegou a você e a mim, porque os judeus não o receberam. Os judeus não aceitaram Jesus. Da mesma forma que um judeu não aceita um samaritano, Jesus está se colocando no lugar do samaritano, que viu e teve compaixão de você e de mim. Que o diabo que veio matar, roubar e destruir, o diabo já tinha feito tudo isso na nossa vida. Podia estar com dinheiro, podia estar com saúde, podia estar com isso ou com aquilo, mas espiritualmente estávamos mortos. Jesus vem porque Ele tem compaixão e misericórdia da nossa vida. E quando Jesus chega, o que Ele faz? Ele coloca um band-aid, um esparadrapo. Hein, Luiz, põe o que mais? Dá uma injeção daquela doída que você me deu aquele dia. Faz o que? Não. Ele pega e cuida da ferida daquele cara, daquele arrebentado, daquele pobre, daquele necessitado, daquele vazio, daquele que precisava de ajuda, daquele que precisava de socorro. Ele cuida com o quê? Com óleo, espírito, com vinho, sangue de Jesus. Pega ele, põe ele no cavalo dele, no camelo dele, ele vai andando a pé e fala assim, não, eu carrego ele. O que Jesus fez na cruz por nós? Jesus substituiu, vicário, sacrifício vicário. Jesus substituiu, nos substituiu. Eu fui no cavalo e Jesus foi a pé. Jesus foi para a cruz e eu fui absolvido da cruz. Porque ele foi a pé, eu tive o direito de andar a cavalo. Ele foi a pé, eu tive o direito de andar na carroça. Você está entendendo? E ainda pega e fala para ele assim, eu vou te deixar aqui 2 denários. 2 denários significa o trabalho, é o dinheiro, é o pagamento de um trabalhador de 2 dias. Cada dia de trabalho, 1 denário. Jesus pega e fala assim, eu vou deixar 2. E chegou e levou ele para uma hospedaria. A hospedaria para Deus é a igreja. Então não somos nós que fazemos a obra de Deus. Deus continua fazendo a obra dele, através de nós. Você quando vê uma pessoa, nossa, eu preciso de ajuda, preciso de caridade, vou dar uma roupa, vou dar um prato de comida para ela. Dê. Mas só isso não vai mudar a vida dele. Isso não é amor para Deus, isso é obra. Amém? Você está entendendo? Aí eu vou ajudar essa pessoa, é uma obra, isso não é amor. Porque amor para Deus, em relação ao próximo, é levá-lo a conhecer Jesus. Com toda a graça, sabedoria e unção de Deus. Isso para Deus é amor. Amar um ao outro, amar a si mesmo como... Não, isso não funciona. Amar como Ele nos amou. Esse é o novo mandamento. Como é que eu fui amado? Eu fui amado por Deus, por meio de Jesus. Como é que eu vou amar uma outra pessoa? Como é que eu vou amar o Osmar? Levando-o a conhecer cada dia mais Jesus.
Como é que o pastor Marcelo pode amar a igreja, as ovelhas do sal da terra, levando-os cada dia mais a conhecer e a confiar e a depender única e exclusivamente na obra consumada de Jesus? Se eu estou fazendo isso, significa que eu estou amando vocês como eu fui amado por Deus. Se eu colocar fardo, carga, Se eu colocar mais coisas, então eu não estou amando, eu estou me beneficiando de vocês. E não é que não sou eu que me beneficio, Jesus não se beneficia de mim, eu sou beneficiado por Jesus. É sempre de cima para baixo. O que Jesus fez? 2 dias. 2 dias de serviço, eu pago. Levou para a hospedaria e falou assim: pastor, cuida dessa ovelha. E aqui eu vou deixar pago 2 dias. Eu estava lendo a respeito disso. 2 denários representavam 2 meses. Para quem está com uma feridinha, para quem está com uma coisinha, não precisa de 2 meses de UTI, de internação. E ele pega e fala assim: eu vou deixar pago aí 2 meses. Mas se precisasse ficar faltando alguma coisa, quando eu voltar, eu te pago. Jesus teve dois trabalhos, Jesus. A morte e a ressurreição, 2 denários. Marcelo, ficou faltando mais alguma coisa? Para você cuidar das pessoas? Ficou faltando mais para você, mais alguma coisa para você amar o próximo como eu amei? Eu já vou deixar pago a minha morte e a minha ressurreição. 2 dias de serviço. E ainda vou te falar uma coisa: se ficar faltando alguma coisa, quando eu voltar, arrebatamento da igreja, eu pago. Cadê a obra do homem? Para onde que foi? Porque eu dou só pão de madrugada. Meu irmão, glória a Deus. Isso é obra. Pode estar matando a fome dele. Isso não é demonstração de amor. Porque amor para Deus é levá-lo a conhecer o que Jesus fez por ele. Mata as 2 fomes dele. Aquece ele das 2 formas. Dá um prato de comida, mas dá Jesus. Dá uma roupa, mas dá Jesus. Tem que tomar um remédio, compra o remédio, mas dá o remédio que cura até o espírito dele, que é Jesus. Está com a luz, tá sem luz em casa? Tem condição? Vou pagar a tua luz, mas eu vou te dar a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Isso é amor. Amém? Nenhum amém? Eu vos dou um novo mandamento: não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse não é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é que você ame o seu próximo, que você ame o seu próximo, o seu irmão, que nós nos amemos uns aos outros, como eu fui amado. Como é que eu fui amado? Quando Deus entregou Jesus para mim e por mim. Aí eu fui amado. Quer amar uma pessoa? Eu vou dar um presente para ela. Tá. Vou fazer uma caridade para ela. Tá. Isso não é amor. Do ponto de vista de Deus, não é amor. Isso pode ser cuidado, afeto, carinho, compreensão. Aí as esposas pegam e falam assim: meu bem, o que você vai me dar de aniversário? Não vou dar nada, porque o que eu dou para você é amor. Dá um sapato novo para mim, não dou nada não, porque isso daí é obra. O pastor falou: não dá obra para ninguém. Irmão, depois vai arranjar confusão, vai dormir sozinho no sofá, não vai falar que sou eu não. Tem nada a ver com esse trem não. Você está entendendo muito claramente. Deus, olha o que eu fiz pela minha esposa, e você não vai fazer nada. Uai, eu já fiz, meus. Como é que você pode amar a tua esposa, mas de verdade? Porque, por isso que está escrito lá em Efésios 5, 20, quanto? 2, 3, sei lá. Maridos, amai vossas esposas. Maridos, esposas. Marido, esposa. Amém? Marido, amai, cada marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. 25. Como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Ame a sua esposa, levando a cada dia mais ter o entendimento correto da obra consumada de Jesus. Ame a sua esposa, se entregando por ela, para ela, em favor da vida dela, como Cristo fez em favor da minha vida. Você vai ter uma esposa na tua mão. Vai ter uma esposa
companheira do teu lado, não é contra não. Tem uns casamentos, pastor, fulano vai casar, eu falo assim, é com ou contra? Porque tem uns casamentos que casa contra, né? Não é com. Tem uns trem atrapalhados que você fala, isso não vai dar certo não. Irmãos, vamos amar as pessoas como fomos amados por Ele? O que custa? Mas não tem jeito de eu fazer. Não tem jeito? Falar de Jesus, mandar um WhatsApp nosso, convidar para vir à igreja, mandar um link de um culto desse para uma pessoa, que você sabe que está lá, escravizada nos 10 mandamentos, escravizadas em caridade e obra. Tem religiões pautadas e fundamentadas exclusivamente em caridade e em obra. E o cara faz tudo durante um dia, chega no outro dia, ele já acorda de novo. Eu preciso fazer mais. Nós temos a solução para as pessoas. Jesus é a solução, porque o que Ele tem para nós é único e definitivo e não precisa mais. Jesus não é a religião, Jesus é o Filho de Deus. Ele, como Cristo, Ele veio para colocar em liberdade. As religiões aprisionam, mas Cristo liberta. Você tem a chave que coloca as pessoas para o lado de fora. Então vamos libertar essas pessoas. Vamos colocar em liberdade todas as pessoas. Quantas pessoas estão escravizadas dentro de doutrinas, de sacrifícios, de rituais. Religiões evangélicas que se o cara, até na roupa, no cabelo, onde se viu um trem desse? As pessoas precisam conhecer Jesus como Cristo para serem integralmente salvas por Ele. E você tem a resposta. Levar as pessoas a conhecerem o novo mandamento. Levar as pessoas a conhecer o mandamento. Coloca de novo, Karina. 1 João 3, 26, 25, não sei. E este é o mandamento, 2 pontos, que creiamos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que creiamos, esse é o mandamento. Não existem mais 10 mandamentos. Jesus, Ele cumpriu os 10 mandamentos. E quando pastor, mas e agora? Ele te deixou um, acessível, gratuito para todos. Esse é o mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros assim como Ele nos ordenou. E como é que Ele me ordenou? Que eu ame as pessoas como eu fui amado. Como é que eu fui amado? Por Deus através de Jesus. Ponto. Dá um nó, embrulhe, entrega o presente. É simples, é fácil. Ninguém precisa fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo. Amém? Oh, happy day.